Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 23. Estamos na apostila 2, no capítulo 4, na página 28, falando agora, iniciando o assunto do organismo humano, os seres humanos. Então, aqui para você observar esse infográfico aqui e responder para mim essas questões. Vou passar uma cola para vocês, tá? Tem uma historinha que eu falo na sala de aula para pensar sobre esse assunto, que é assim: um gato siamês branco cruzou com um gato siamês preto e teve 3 filhotes, um gato branco, um preto e um caramelo. Qual é a raça do gato caramelo? Siamês. Se a mãe é siamês e o pai é siamês, o filhote é siamês. Portanto, a cor do pelo não interfere na raça, certo? Depois respondam para mim. O que nós vamos ver nesse capítulo? A organização dos seres vivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que analisar, é um organismo inteiro. Esse organismo, se eu tirar pelo, pele e anexos, fica o esqueleto e eu botei aqui uns órgãos. Se eu tirar esses órgãos, se eu diminuir esta estrutura, vira um órgão. Esses sistemas complexos aqui viram um órgão. Se eu olhar esse órgão no microscópio, eu vou ver que ele é formado por vários tecidos. Se eu for observar esses tecidos mais de perto no microscópio, eu vou encontrar células. Se eu olhar as células de perto, eu vou enxergar organelas. Dentro das organelas tem moléculas, e essas moléculas são formadas por átomo. Então, a estrutura de formação dos seres vivos todo mundo é formado por átomos, um conjunto de átomos forma uma molécula, um conjunto de moléculas forma uma organela, o conjunto de organelas formam as células, o conjunto de células iguais com a forma e a função formam os tecidos, um conjunto de tecidos com funções formam os órgãos, o conjunto de órgãos formam os sistemas, o conjunto de sistemas formam os aparelhos e o conjunto de aparelhos forma um organismo. Então, a estrutura básica formadora de todos os seres vivos são as células. Os seres, eles podem ser divididos em 2 grupos, formados por uma célula só ou formados por várias células. Os seres unicelulares são as bactérias, os protozoários, que a gente vai ver depois, tá? Na página 30 da apostila, então a professora já colocou aqui a cola, tem que saber para o Enem, isso aqui tem que saber para o resto da sua vida. Célula é a unidade básica formadora de todos os seres vivos, tá? Então, respirar, comer, eliminar resíduos, raciocinar, reconhecer o ambiente, movimentar, faz parte da nossa fisiologia. É a função que as células executam, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de células. Estamos falando de células musculares, que são feixes. Cada bolinha dessa aqui é um feixe. Vários feixes formam uma fibra. Várias fibras formam um músculo. O músculo está preso por esta parte aqui, por este ligamento, que a gente chama de tendão. Apontem a câmera do celular, quem tiver o aplicativo para leitura de QR Code, liga a câmera e veja aqui que vai aparecer os tipos de músculos, tá? Façam essa atividade aqui para mim, fazendo favor. Eu já marquei aqui os órgãos com setinhas para facilitar. Peraí que eu vou contar. Eu enxerguei 14 estruturas, claro que dava para a gente colocar mais aqui, né? Setinhas, mas as básicas que a figura está mostrando são essas que estão coloridas. Então, eu identifiquei 14 estruturas aqui para vocês falarem para mim, tá? Bom,
A célula, então, aqui tem uns exemplos de tipos celulares. Célula sanguínea, que é do tecido conjuntivo, célula muscular, que é do tecido muscular, célula adiposa de gordura, que é do tecido conjuntivo, célula óssea, que é do tecido conjuntivo, e a célula nervosa, que é do tecido nervoso, tá? Aqui são só alguns exemplos. Na página 32, aqui é para observar a foto, né? Aqui é um esquema e aqui é uma foto de verdade, tá? Então, o que a gente percebe que todas as células, animais e vegetais, todas as células têm em comum são 3 estruturas básicas: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Essas são as 3 partes básicas de uma célula. Dentro da célula existem, no citoplasma, existem organelas, que são essas estruturas menores que dá para observar aqui, tá? Então, para que serve cada uma? A membrana, que é essa partezinha, essa linha aqui, ela delimita o espaço da célula e ela serve como proteção também, tá? A membrana, ela é uma barreira seletiva, ela deixa passar algumas coisas, ela não permite que tudo entre, tá? Dentro da célula existe um gel, que também é chamado de citosol, porque ele é um gel. E nesse citoplasma, que tem uma outra função mais profunda, que daí outros anos a gente vai ver, ou em faculdade que vocês vão aprender. Esse citoplasma, ele é uma gelatina onde estão imersas as organelas, as estruturas celulares, tá? Algumas células têm uma membrana dentro, chamada núcleo. Então, o núcleo, em latim, chama cárion. A membrana que protege o material genético chama carioteca. Teca é o lugar de guardar, por exemplo, onde você guarda os livros, na biblioteca, tá? Guardar bibliografias. Então, carioteca é guardar o cárion. Cárion é núcleo. Papai do Céu, quando estava fazendo a gente na linha evolutiva, ele fez seres que tinham um material genético solto dentro da célula, que são chamados de procariontes, porque pró significa que vem antes. E os que ele fez a membrana e separou o material genético, porque aqui acontecia muito erro de formação, muita mutação. Aqui é muito mais passível de mutação do que do outro, o outro também é, mas esse aqui é mais. Então, quando ele fez a membrana, o nome passou a se chamar eucarionte, porque eu em latim significa verdadeiro. Então, é quem tem um núcleo verdadeiro e quem não tem antes de existir o núcleo, tá? Dentro do núcleo se encontra um material genético que a gente chama de DNA. A sigla é uma sigla em inglês que significa ácido desoxirribonucleico, tá? Tá escrito aqui, ó. Ácido desoxirribonucleico. Esse é o nome do DNA. Em português é ADN, tá? Exercício, então, aqui para vocês fazerem, para vocês representarem as células. Não deixem de pesquisar a diferença da célula animal para a célula vegetal, porque isso também é bem importante. Continuando a nossa aula, o lindo e querido Robert Hooke morava num mosteiro, porque nessa época a ciência só era desenvolvida pela Igreja Católica. Então, em 1600, no tempo das navegações, todo mundo queria aperfeiçoar o conhecimento científico, era a época de grandes descobertas. Então, o Robert Hooke morava num mosteiro. A coisa que mais tem no mosteiro é vinho. O que tampa a garrafa do vinho é a rolha.
A rolha, antigamente, era feita de uma casca de árvore, que tem a maior ocorrência em Portugal, e a casca desta árvore chama cortiça. Aí o Robert Hooke ganhou este equipamento aqui de uma amiga, a Christopher Koch. Essa cientista desenvolveu esse aparelho porque eles trocavam correspondências e achavam, estava na fase daquela história da onde somos, do que somos formados. Então Robert Hooke cortou esta rolha aqui em uma camada bem fininha, uma lâmina de rolha, e colocou aqui no microscópio. Aqui é fonte de luz, a lente que bate e desvia a luz do sol para poder fazer a iluminação do objeto. E daí aqui, só com esse observatório aqui monoocular, ele viu a estrutura assim, ó, cheia de pequenos compartimentos, como se fosse a célula de uma cebola. Isso aqui é bem parecido com a célula de uma cebola, tá? Depois a gente pode descobrir juntos por quê. Aí, quando ele olhou isso aqui, ele viu um monte de compartimento pequeno. E o quarto do mosteiro é chamado de cella. Então, em latim, o nome da estrutura que ele observou, ele deu o nome de cella. Passando para o português, virou célula, tá? Célula significa um pequeno compartimento, pequeno e oco, que era comparado aos quartos dos mosteiros. Bom, claro que depois a microscopia aperfeiçoou, nós estamos num avanço tecnológico, já temos microscópios eletrônicos, inclusive essas imagens aqui são verdades, isso aqui é uma foto, uma eletromicrografia. O que isso significa? Uma foto de um microscópio eletrônico, tá? Então aqui você consegue enxergar uma bactéria e aqui você consegue enxergar o tecido conjuntivo. Essas células cor-de-rosas foram coloridas para poder serem observadas, porque tudo é transparente. E daí você põe corantes eosina e ele fica cor-de-rosa e o núcleo fica roxinho. Então você consegue fazer a ampliação disso aqui, tá? Aqui tem uma atividade para ser feita, ó, que ela não pode passar despercebida, porque ela é importante para o conhecimento de vocês, tá bom? A aula de hoje é até aqui, na próxima aula é a última parte, que serão as organelas, e no final da apostila, dessa aula 24, 25, a gente faz mais uma prova, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima.